Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Fala, meus queridos, como estão? Espero que muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Vou me apresentar aqui com um pouco mais de detalhes, porque eu sei que esse podcast, esse canal, atinge os 4 cantos do planeta. Então, meu nome é Gabriel, tenho 26 anos, sou cruzeirense, estou aqui com o meu manto. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um prazer estar falando com vocês. Estou fazendo parte agora da equipe do Futebol de Bolso. A gente tem alguns novos projetos aí saindo do forno e esse é um dos projetos. O projeto nominado como The Green. The Green é um projeto para acompanhar algo que a gente tem percebido que tem crescido muito nos últimos anos, nos últimos meses, né? Que são as apostas esportivas. A título de informação, por exemplo, só o Brasil movimentou na última temporada 31 bilhões de valores a respeito em apostas esportivas. Então é um valor muito grande e aí, obviamente, futebol de bolso não poderia ficar de fora. Futebol de bolso, então, vai dar alguns palpites, né? Eu estarei conduzindo esses palpites com vocês. Eu também tenho um bom tempo que eu acompanho as apostas esportivas, cerca de 3 anos. Então, vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu tenho acompanhado nos últimos anos e espero que acrescente de alguma forma para vocês, né? Há muitas pessoas que atuam com o mercado de apostas de diversas formas, algumas com entretenimento, a gente tem algumas pessoas também como uma segunda fonte de renda, enfim. Nós vamos dar o nosso palpite aqui e aí fica ao critério de vocês como vocês vão adequar isso à realidade de cada um de vocês, tá bom? Nossas apostas prioritariamente no momento serão no futebol sul-americano, e aí é um momento muito importante porque a gente tem o período de férias da temporada europeia, né? Então, para apostadores dos 4 cantos do planeta, hoje o futebol que tem movimentado de forma mais eficaz é o futebol sul-americano. Então, dicas, sugestões serão muito importantes. Uma informação relevante antes de nós já iniciarmos, porque nós já vamos dar nosso palpite para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que já está chegando na 12ª rodada. Nós daremos início então ao nosso projeto a partir da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma questão importante que eu gostaria de frisar é que nós vamos trabalhar algumas odds aqui, algumas odds provavelmente estarão um pouco diferentes, né? Eu vou pegar como base aqui a Bet365 e a Betano, que são casas que eu sei que são aceitas em grande parte do mundo, e aí provavelmente vai ter uma pequena variação, né? Porque a gente tem algumas odds alterando de acordo com o dia, o horário que você aposta, de acordo com a casa também. Mas basicamente não vai ter tanta diferença assim, ok? E aí como vai funcionar? Nós vamos fazer análise do futebol sul-americano, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Argentino, Campeonato Colombiano, enfim, o que nós enxergarmos de oportunidades na rodada, nós passaremos para vocês. Vamos analisar ali alguns jogos, algumas odds, né? A gente vai tentar também trabalhar sempre com odds que tenham valor e aí nós vamos sugerindo para vocês de acordo com cada rodada, tá bom? Então lá vai a primeira dica. A primeira dica é no Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana nós teremos a 12ª rodada e o primeiro palpite é no confronto entre Fluminense e Bahia. O Fluminense não vem lá no seu melhor momento. Foi um time que encantou no início do campeonato, principalmente após ganhar o Campeonato Carioca de uma forma tão emblemática como foi sobre o Flamengo, seus maiores rivais, mas não tem passado por um bom momento, tem sofrido com algumas lesões, o elenco um pouco carente em algumas posições, a lateral esquerda, por exemplo. Há um bom tempo o Fluminense tem improvisado lá com o Guga, mas é um bom time, tem um padrão de jogo. O Fernando Diniz tem desenvolvido esse padrão de jogo no Fluminense há um tempo, toque de bola, muito posse de bola, muita triangulação, e vai enfrentar o Bahia. O Bahia, que é um dos times que mais sofre gol no Campeonato Brasileiro até aqui, é a 5ª pior defesa, tem um sistema defensivo muito instável. Então, apesar de não ser um bom momento, eu enxergo odds com muito valor. Está pagando 1,61 para a vitória do Fluminense. Então, o nosso palpite seria, nesse momento, a vitória do Fluminense com uma odd de 1,61. Partindo para o nosso segundo palpite, a gente tem um confronto entre Cruzeiro e São Paulo.
É o meu time, eu falei para vocês, Cruzeiro. Mas nessa rodada eu vou apostar contra o Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro vai jogar em casa contra o São Paulo. O estádio no Mineirão, muito provavelmente. E o estado do gramado não está bom. Isso tem prejudicado muito o futebol do Cruzeiro. Não só isso, o Cruzeiro tem tido uma campanha em casa muito instável. O Cruzeiro é o pior mandante dentre todos os times da Série A. Um aproveitamento muito baixo. Para você ter ideia, o Cruzeiro tem até então 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas como mandante no ano. E aí vai pegar o São Paulo. O São Paulo que historicamente é um algoz do Cruzeiro, é uma pedra no sapato. O São Paulo tem um time muito bem estruturado, com o sistema de jogo. O Dorival Júnior conseguiu fazer esse time virar a chave e está pagando uma odds muito boa para uma dupla chance, empate ou vitória do São Paulo. Está pagando uma odds de 2,20 para o Cruzeiro vencer, uma odds de 3,10 para o São Paulo vencer. Como eu acredito que o Cruzeiro não vai vencer esse jogo, e há uma odds de muito valor de 1,66 para empate ou vitória do São Paulo, eu acredito que esse seja o melhor palpite. A gente se protege ali, se caso o jogo seja muito truncado, o São Paulo não consiga demonstrar sua superioridade com o empate, e garante também a aposta caso o São Paulo consiga de fato vencer o Cruzeiro. Então uma odd de 1,66 para empate ou vitória do São Paulo, tendo esse histórico do Cruzeiro que não tem sido muito bom, eu acho bem interessante. Nosso terceiro palpite, então, é o Grêmio contra o Coritiba. Também é um palpite que eu acredito com uma grande possibilidade de dar green. O Coritiba tem a segunda pior defesa do campeonato, tem sofrido muito gols, sofreu 20 gols até aqui, e o Grêmio vem numa crescente muito grande, né? A odds não está lá tão boa, está 1,57, eu gosto de odds acima de 1,60, mas devido a todo o contexto, essa superioridade do Grêmio e essa inferioridade do Coritiba tem feito uma campanha muito ruim, um sistema defensivo muito ruim, eu acredito que tenha valor. Tá 1,57 para vitória do Grêmio, 3,75 para empate e 5,25 para a vitória do Coritiba. Eu acredito numa vitória, de certa forma, tranquila do Grêmio, até com mais de um gol na partida, né? Se você colocar isso aí no seu bilhete, por exemplo, você vai ter uma valorização da sua odds, vai aumentar. Mas nosso palpite então é para a vitória do Grêmio, pagando uma odd de 1,57. A gente vai ter um jogo emblemático nessa rodada, porque nós teremos o líder contra o vice-líder. O Palmeiras está jogando nesse momento, até então estava empatando, mas vai ser o confronto do líder contra o vice-líder. O Botafogo é o líder do campeonato e o Palmeiras está bem perto ali, sabe? Tá logo em seguida com 2 pontos de diferença. E o Palmeiras vai para cima do Botafogo. O Palmeiras é o segundo melhor mandante entre os times da Série A. Tem uma campanha muito boa em casa e o Palmeiras sempre é forte em casa, né? Tem uma base aí há um bom tempo. O Abel tem um trabalho muito consolidado no Palmeiras. O Palmeiras vai ter alguns retornos importantes para esse jogo. Veiga, Rony, o Everton, o Piquerez, que eram jogadores que estavam nas suas respectivas seleções nessa data FIFA. Então eu acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo, porque está valendo a liderança do campeonato. Está pagando uma odd de 1,57 para a vitória do Palmeiras. É uma odds que eu vejo muito valor também, porque acredito muito que o Palmeiras vencerá esse jogo. O nosso penúltimo palpite é entre Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense, talvez surpreendentemente para alguns, tem a melhor campanha como mandante entre os times da Série A no ano. O Atlético Paranaense tem incríveis 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota até então nesse ano. Então é uma campanha espetacular que o Atlético Paranaense vem fazendo em casa e vai pegar o Corinthians como o pior visitante entre os times da Série A. O Corinthians tem 3 vitórias, 4 empates e incríveis 10 derrotas jogando fora de seus domínios. Então são números muito discrepantes. Você está pegando o melhor mandante contra o pior mandante e uma odds muito boa. A odds está pagando 2,05 para a vitória do Atlético Paranaense, 3,20 para empate e uma odds de 4 para a vitória do Corinthians. Então, analisando todo esse contexto, o momento instável que o Corinthians vem passando, o momento consolidado do Atlético Paranaense,
O Atlético Paranaense teve uma troca de técnicos recentemente, mas acredito que isso não vai impactar no desempenho da equipe. Obviamente que todo início de trabalho traz um restart, digamos assim, né, na forma do time jogar, no desempenho dos jogadores, mas acredito que não vai impactar de forma tão direta, de forma tão imediata assim. Então acho que é uma aposta que tem muito valor, principalmente considerando o histórico desses times recentes, e o Atlético Paranaense é muito forte em casa. Então o nosso palpite é vitória do Atlético Paranaense com uma odds de 2,05. E o nosso último palpite vai na Série B. A Série B também nós estamos acompanhando, a Série B do Campeonato Brasileiro, e tem um jogo que enxergamos como uma oportunidade muito interessante para o próximo final de semana. Nós teremos o jogo do Mirassol contra o ABC. O Mirassol tem feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro até então, e o ABC tem feito uma campanha horrorosa. É o pior time do campeonato, é o Lanterna. Tem apenas uma vitória, 3 empates e 8 derrotas. O ABC tem feito uma campanha muito ruim nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E o Mirassol tem feito uma campanha muito boa, tem perdido alguns jogos recentemente, mas tem feito uma campanha muito boa até então. Então acredito que nós podemos sim ir no Mirassol, apostar numa vitória do Mirassol. A odds não está tão valorizada assim, muito porque a campanha do ABC tem sido lastimável, então está pagando uma odds de 1,45 para a vitória do Mirassol. É uma odds, como eu falei, abaixo de 1,60 também, que é uma odds que eu considero muito interessante, mas pelo contexto eu também acho uma odds de muito valor. Lembrando, gente, isso aqui não necessariamente é uma sugestão de múltipla. Na verdade, múltiplas são arriscadas, né? E apostas em si, apostas esportivas em si, sempre há um risco. Por mais que eu tenha convicção do que vai acontecer, por mais que você tenha suas convicções, sempre há risco de não acontecer o que nós prevíamos. Então é sempre importante você ter isso em mente. O risco está sempre presente, ok? Nós não teremos dicas para esse final de semana no Campeonato Argentino, no Campeonato Colombiano e nenhum outro Campeonato Sul-Americano. Não enxergamos nenhuma oportunidade que valesse a nossa sugestão. Então vamos, nesse primeiro momento, nos ater apenas ao Campeonato Brasileiro, tá bom? Essas são as nossas sugestões. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que nós possamos construir algo muito interessante, muito importante, muito grandioso aqui no futebol de bolso. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Vamos torcer aí para que todos os nossos palpites, todas as nossas apostas batam, para que nós possamos comemorar na próxima semana com os nossos greens, tá bom? Um abraço para vocês, foi um prazer.